Vamos gravar o texto "O ministro Barroso defende regulamentação das mídias sociais", escrito pelo Quintessência. Quintessência sempre escreve textos ótimos e revisado pela Baby Yoda, que também fala português muito melhor do que eu, sabe revisar muito melhor do que eu no final das contas. Mas vamos ao texto. O ministro Barroso fez questão de defender a censura das mídias sociais em uma conferência da Unesco em Paris. Será que ele e o STF vão conseguir controlar a informação aqui no Brasil? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, recentemente defendeu a regulamentação das mídias sociais e afirmou que as redes devem se submeter às decisões do judiciário. As declarações nada surpreendentes do Supremo Ministro foram feitas à CNN por ocasião de uma conferência da Unesco em Paris, que trata justamente do controle das redes sociais e da informação. O evento, intitulado Internet por O evento, intitulado Internet for Trust, ou Por uma Internet Confiável, durou 2 dias e reuniu mais de 3.000 pessoas de diferentes países. Barroso foi um dos convidados e, como era de se esperar, fez eco ao discurso socialista de controle das mídias sociais que predominou no evento. Nas palavras dele, acho que vai se formando um consenso global de que é preciso regulamentar as mídias. Bem, isso não surpreende ninguém no fim das contas, levando-se em conta os movimentos do STF em matéria de censura das redes sociais nos últimos meses. Não dava para esperar nada diferente do Supremo Ministro. O que vemos é apenas o alinhamento de suas ideias com tudo que há de mais esquerdista no cenário global. Continuando com as falas do ministro, acho que é um consenso global de que é preciso fazer alguma coisa, porque a desinformação, os discursos de ódio e as teorias conspiratórias podem comprometer gravemente a democracia e os direitos fundamentais. E aqui vemos todos os tópicos mais recorrentes do discurso esquerdista compilados em uma única frase. A esquerda elegeu como inimigos imaginários a desinformação, ou fake news, o discurso de ódio e as teorias da conspiração. Por outro lado, a desculpa usada para combater esses inimigos é a defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Perceba, então, como o discurso dessa gente é muito bem alinhado. O mais curioso é perceber que o ministro afirmou que a internet nasceu com a ideia de que deveria ser livre, aberta e não regulada. Até aí tudo bem, mas em seguida Barroso afirmou que essa é uma visão um pouco libertária que, infelizmente, o tempo não confirmou a sua possibilidade. Cara, como é que eu falo isso? SIC. SIC é o quê? Não dá para botar isso no texto, não tem como falar isso no texto. Tira SIC, não tem SIC. Ele falou isso aí, eu vou fazer o quê? Que história é essa de visão libertária, senhor Barroso? Será que o ministro do STF assiste ao nosso canal de vez em quando? Eu suspeito que sim, né? Ou será que ele faz parte da ideia do... Que história é essa de visão libertária, senhor Barroso? Será que o ministro do STF assiste o nosso canal? Ou será que ele não faz ideia do significado da palavra libertário? Bem, eu apostaria nessa segunda possibilidade. Como dissemos, o evento foi organizado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Bem, o que censura e controle de mídia tem a ver com educação, ciência e cultura? Nada. Mas importante é dar espaço para que esse tipo de ideia estatal seja veiculada sobre uma roupagem moderna, disfarçada de defesa da democracia. A conferência Internet for Trust tem justamente esse objetivo: reunir milhares de burocratas estatais para que juntos possam criar soluções para o que eles tratam como problema da informação descentralizada e distribuída. De acordo com a Unesco, as diretrizes estabelecidas na conferência servirão para melhor
Melhorar a confiabilidade das informações online, promovendo a liberdade de expressão e os direitos humanos. Bem, e de que forma controlar as informações na internet pode colaborar para a liberdade de expressão e para os direitos humanos? Esse tipo de afirmação é um contrassenso, mas isso não faz diferença. Como dissemos, o que importa é ter uma narrativa que dê algum Como dissemos, o que importa é ter uma narrativa que dê algum verniz de decência para algo que é, basicamente, censura descarada. Barroso, naturalmente, não estava sozinho na comitiva que representou o Brasil no evento. Além dele, outras pessoas ilustres estavam presentes, dentre elas a jornalista Patrícia Campos Melo e também o influencer Felipe Neto, exatamente, uma jornalista que criou a fake news sobre disparos de WhatsApp em massa na campanha de Bolsonaro em 2018, e um YouTube imitador de foca. Me diga se o Brasil não estava muito bem representado nesse evento, não é mesmo? De qualquer forma, é interessante ver o espaço da classe política brasileira para tornar o esforço, né? De qualquer forma, é interessante ver o esforço da classe política brasileira para tornar real o seu sonho de controlar a informação que circula pelo país. Afinal das contas, para o evento da Unesco, foram enviados um ministro do STF, uma jornalista representando a grande mídia e um influencer representando as mídias digitais supostamente. Barroso, que foi indicado ao cargo no STF por Dilma Rousseff, terminou por fazer eco às ideias do próprio Lula na Conferência de Paris. Afinal de contas, como temos acompanhado nos últimos meses, um dos objetivos declarados do Molusco é controlar de todas as formas as redes sociais. Portanto, ninguém mais tem dúvidas de que o STF está trabalhando com o governo federal. Portanto, ninguém mais tem dúvidas de que o STF está trabalhando com o governo federal para viabilizar um controle estatal das mídias, para impor a verdade do Estado a toda a população. Não é difícil imaginar, inclusive, que o STF permita que esse tipo de coisa seja feita sem que haja sequer a aprovação do Congresso Nacional. Até porque, como sabemos, os Supremos Ministros são mestres em interpretar a Constituição Federal das formas mais criativas que se possa imaginar. O governo Lula tentará controlar a informação no país, porque ele sabe que essa informação é amplamente desfavorável à sua imagem, por óbvio. Já foi a época que bastava controlar 5 ou 6 emissoras de TV, agora o governo Lula tem que lidar com produtores de conteúdo independente que criticam as besteiras econômicas ditas por Haddad poucos minutos após o ministro da Fazenda do Molusco se manifestar. A ideia do governo petista é formar um sistema de regulamentação alinhado e com a bênção do STF, que tentará transformar o Brasil numa distopia, como aquela do livro 1984. Bem, que eles vão tentar, disso não temos dúvida. Mas será que eles vão conseguir controlar a informação? O fato é que, tanto para o governo Lula quanto para qualquer outro governo, a coisa não é tão simples. A informação livre e de baixo custo já foi eleita como grande inimigo dos estados, e eles farão o que for necessário para controlá-la. Lula, Barroso e todos os globalistas da Conferência da Unesco já se deram conta de que essa informação barata e de fácil circulação, a informação descentralizada e distribuída, é o grande entrave para seu projeto de manutenção de poder. Enquanto a informação provinha de poucas fontes que eram facilmente controladas pelo Estado, o povo estava submetido ao discurso aprovado pelo próprio Estado. Apenas a opinião permitida pelos censores é que poderia circular. E essa acaba se tornando, então, a verdade absoluta. Em tempos de informação descentralizada e distribuída, porém, não existe mais verdade estatal definitiva. Tudo que é veiculado pela grande mídia e pelos órgãos estatais pode ser quase que instantaneamente questionado por agentes descentralizados.
Dessa forma, não existe mais uma verdade absoluta permitida pelo Estado, mas sim diferentes pontos de vista sendo apresentados a todo momento. Portanto, não importa o que o STF e a Unesco façam, eles não vão conseguir frear o movimento da informação descentralizada e distribuída. Esse fenômeno é irreversível e os globalistas sabem disso. Eventos como essa conferência da Unesco apenas representam um esperneio, uma tentativa inútil de evitar o inevitável. Quanto mais essa gente se esforça para cercear a liberdade de informação, mais a informação circula por cada vez mais meios. O Estado é formado por órgãos burocráticos cuja atuação é lenta e ineficiente. Às vezes, esses órgãos são capazes de perseguir algumas pessoas que se destacam mais. Isso acontece, de fato, e canais do YouTube e perfis em outras redes sociais podem ser derrubados e seus donos podem vir até a ser presos. Sabe-se lá sobre qual acusação. Mas eles são apenas a ponta do iceberg, a cara mais visível de um fenômeno que é descentralizado em sua essência. A informação de veloz circulação, promovida por milhões de indivíduos de forma espontânea, mudou por completo o nosso mundo, e a forma como se dão as relações pessoais, inclusive. Antes, poucos grupos tinham o poder de veicular uma informação por meio de canais validados pelo Estado, e dessa forma E era dessa fonte de informações que todos nós bebíamos, até bem pouco tempo atrás. Imagine o poder que essa gente tinha em suas mãos. Porém, a coisa mudou totalmente de figura. Nenhuma grande emissora de televisão ou conglomerado jornalístico é capaz de empurrar goela abaixo uma informação enviesada que favoreça determinado grupo de interesse. O que vemos na Conferência da Unesco, em Paris, é uma patética tentativa global de controlar um movimento que, por sua natureza, é incontrolável. É até engraçado ver como os estados têm errado até nas coisas mais básicas. Para conter uma informação veloz e desburocratizada, os globalistas convocam uma reunião burocrática, cheia de patetas estatais em todas as suas partes. Depois, as besteiras que forem ditas por esses sujeitos serão levadas de volta para seus países de origem, para aí, então, quem sabe, algo ser feito. Enquanto isso, os produtores de conteúdo independentes, como nós aqui do Visão Libertária, deixaremos claro para todos qual é a real intenção desse tipo de evento. O Estado já perdeu a guerra contra a informação, e seus atuais movimentos são o seu estertor, o seu último e inútil esforço para morrer com alguma dignidade. A presença do ministro Barroso no evento, acompanhado de subcelebridades brasileiras de propagação de fake news e de imitação de focas, apenas serve para corroborar essa nossa visão. Trata-se de uma tentativa fracassada do governo Lula de se unir à também fracassada tentativa globalista de lutar uma guerra que já foi perdida pelo Estado há muito tempo. O governo é como um mastodonte preso no piche, vai fazendo muito barulho e pode demorar, mas com certeza uma hora vai afundar. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por... Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda. Se você... É narrado por mim. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Pessoal, muito bom o texto, tá? Eu achei que ficou um pouco longo demais. Essa parte final acabou repetindo a mesma coisa algumas vezes, mas está muito bom o texto. Acho que vale a pena também, até para manter a ênfase, né? Para dar ênfase no que foi falado. Gostei bastante. E achei que faltou falar também que eles não sabem como resolver o problema. Repara, eles fazem esse monte de reuniões e coisa e tal, mas se eles tivessem uma forma de resolver o problema da informação descentralizada e distribuída, eles tinham feito. Eles não sabem o que fazer, eles não têm ideia do que fazer.